Este aqui é um vídeo de comparação de livros, estou fazendo esse tipo de vídeo também, já fiz um desse tipo e inclusive me perguntaram quando eu fiz um vídeo sobre o livro do Latte, o que eu achava, qual que eu achava melhor, o Latte ou o Oppenheim. Bom, para você que está chegando agora, eu sou o Nicolas Kiel, sou engenheiro eletrônico, por isso eu estudei isso na graduação e aqui no canal do Eletron eu ensino circuitos elétricos, circuitos eletrônicos, principalmente voltado aqui o conteúdo para quem faz engenharia, principalmente elétrica e eletrônica. Então, se for o seu caso, já se inscreva aqui no canal. Então, vamos continuar. Pois bem, resolvi fazer essa comparação entre esses dois livros e, olha, sinceramente, com qualquer um desses dois livros eu estaria contente para estudar, porque eu gostei de ambos os livros. Claro que eu tenho que fazer uma ressalva de que depois que você já viu um determinado conteúdo, já estudou, você é menos sensível à qualidade do material de estudo, assim, você consegue discernir mais facilmente o que deve ser entendido de determinado jeito, o que deve ser entendido de outro. Às vezes uma coisa um pouco mais complicada, uma coisa não tão explicada assim, mesmo assim você consegue se virar e entender depois que você já passou por esse processo de aprendizado inicial, quando estava na faculdade, que é o meu caso. Então, no meu caso, assim, qualquer um dos dois, se tivesse só um dos dois, tivesse que estudar, estaria contente com qualquer uma das opções. Tenho a minha posição, os dois têm bastante conteúdo de qualidade para você estudar sinais e sistemas. O conteúdo é basicamente o mesmo. Assim, olhando aqui no sumário, eu tenho percebido que a sequência com que eles ensinam, eles abordam o conteúdo é meio diferente, mas cada um tem a sua abordagem e eu vou falar um pouco mais depois. Mas, por exemplo, nesse livro aqui do Latte, ele começa aqui, capítulo 1, sinais e sistemas. Aí aqui ele fala que tamanho do sinal, classificações, aí classificações de sistemas, sistemas lineares, não lineares, variantes e invariantes no tempo, esse tipo de coisa. E enquanto que aqui no livro do Oppenheim, tem um capítulo para sinais e sistemas igualmente, com o mesmo número, o mesmo nome, só que aí o capítulo 2 é sistemas lineares invariantes no tempo. Então tem um foco nesse tipo de sistema aqui, enquanto que aqui no Latte, essa parte de sistemas lineares invariantes no tempo, essa divisão entre variantes e invariantes no tempo, está tudo no capítulo 1. Aí, enquanto que no Oppenheim aqui está separado para o capítulo 2. Aqui no 3 ele já vem aqui, ação de sinais periódicos em série de Fourier. Aí ele utiliza a abordagem de apresentar as transformadas, apresentar as ferramentas matemáticas. Aqui, série de Fourier com sinais periódicos, transformada de Fourier de tempo contínuo, transformada de Fourier de tempo discreto. A caracterização no tempo e na frequência nos sinais, ou seja, ele tem o mesmo capítulo mostrando como caracterizar os sinais tanto no tempo quanto na frequência. Aí vai para a parte de amostragem, aí sistemas de comunicação, as coisas mais avançadas. Aí mostra a ferramenta transformada de Laplace e transformada Z. Aí parte para sistemas lineares com realimentação, mas aqui no Latte ele tem uma abordagem um pouco diferente, que é a abordagem do tipo 2, é análise do domínio do tempo, sistemas contínuos, sistemas de tempo contínuo. Aí do capítulo 3, é análise também no domínio do tempo, sistemas de tempo discreto. Aí o capítulo 4, análise de sistemas em tempo contínuo usando a transformada de Laplace. Aí dentro deste capítulo 4 ele apresenta a transformada de Laplace e mostra como que é utilizado, né? Aí, capítulo 5, análise de sistemas em tempo discreto usando a transformada Z. Aí ele apresenta a transformada Z, define, mostra a transformada inversa e tudo mais. Aí mostra análise de sistemas utilizando a transformada Z. Análise de sinais em tempo contínuo, série de Fourier. Então ele faz essa divisão por tipo de sistema e tipo de análise e tal. Enquanto que aqui, no outro, ele apresenta as ferramentas e depois, vamos usar.
Aí aqui, mais para frente, chega num capítulo que tem tanto aqui quanto aqui, que é amostragem, que é, como ele mesmo fala aqui, ó, capítulo 8, a amostragem é a ponte entre o contínuo e o discreto. Sinais e sistemas lineares do LaTeX, ele tem o quê? Análise de Fourier em sinais de tempo discreto, mas o capítulo 10, que é o último capítulo, ele é assim, ó, análise no espaço de estado. Na maior parte do livro, o conteúdo tem bastante coisa em comum, só muda como que está sendo reorganizado e, claro, o estilo de explicação e tudo mais. Agora, o que eu posso falar mais para comparar os dois livros? Os dois livros, eles apresentam exemplos para te contextualizar na medida do possível, né? Esse livro aqui, ele tem mais... eu achei interessante ele contar algumas histórias de como que algumas coisas surgiram e tudo mais. Só que mais coisa para curioso. Ambos os livros têm bastante gráfico, exemplos aqui, imagens também. Só que eu gostei mais da apresentação do texto do outro, porque neste aqui eu achei que a fonte é menor, então fica mais denso o conteúdo, fica muito conteúdo para o tamanho da página. Não que seja difícil, não que seja muito difícil de pegar para estudar, mas eu pessoalmente ficaria mais confortável em pegar um livro aqui em que a fonte é maior, aí tem mais espaço na página e tudo mais, olha, para você ver a diferença aqui. E, adicionalmente, eu comparei o início de cada livro e eu gostei mais da abordagem desse aqui, do capítulo 1 dos sinais e sistemas. O conteúdo apresentado no primeiro capítulo é parecido, acaba sendo parecido porque é um conteúdo de introdução do mesmo assunto, né? É parecido entre esse livro e esse livro, só que os exemplos que ele utilizou, a forma de construção de raciocínio, eu achei melhor aqui neste livro aqui. Ele cita aqui um exemplo aqui, olha só, por exemplo, sinal que pode ser a tensão do capacitor, é um sinal. Aí a força, a velocidade no carro, a força de atrito causada pelo ar, tal. Aí ele mostra aqui um exemplo de sinal de gravação de fala, um áudio basicamente. Aí ele mostra cada etapa da gravação, que é uma sílaba e tudo mais, uma imagem aqui. E ele vai construindo um raciocínio que esse aqui também vai construindo, só que tem alguns exemplos aqui. Parece que esse exemplo de bolsa de valores é bem comum, tanto que tem nos dois aqui. Mas, assim, por conta dessa primeira abordagem que eu gostei mais deste livro aqui, se tivesse que escolher, de novo, só se tivesse que escolher, eu tenho os dois, mas se tivesse que escolher, eu pegaria este aqui. Agora, este aqui tem um negócio interessante que eu até lembrei agora, que ele começa com um capítulo, na verdade, de background, mostrando algumas coisas de matemática que podem ser úteis para alguém, expansão em frações parciais, senoides, fórmula de Euler, essas coisas aqui que pode ser melhor para algumas pessoas. Então, resumindo, olha, os dois livros são muito bons, eles são de boa procedência, de professores de engenharia lá nos Estados Unidos. O que acontece? E com qualquer um deles você consegue estudar. Agora é uma questão mais de gosto, como eu falei. Se eu tivesse que escolher, eu escolheria este aqui. Mas com qualquer um dos dois, eu acredito que você está bem servido. E para você que já conhece os dois livros e tiver uma opinião aí, diga aí a sua opinião. Se você tem algum outro livro de sinais e sistemas para comparar, sugerir, diga nos comentários também. Se você tem algum outro livro que você gostaria que eu falasse a respeito, que eu dissesse o que eu acho, ou quisesse uma recomendação de livro sobre uma determinada área, comenta aí também.
obrigado pela atenção. Eu vou deixar os links desses 2 livros aqui na descrição do vídeo e até a próxima. Até mais!